Diário de um Banana, da edição número 10. Bons tempos, Jeff Kinney, VIR Editoras. Recapitulando, o Greg e o Rowley estavam arrumando o parque até que chegaram os rapazes do serviço comunitário e acabaram com tudo e chegaram umas bandeirantes. 10 minutos depois, organizaram todos em equipes, sempre com uma bandeirante no comando de cada grupo. E as meninas estavam dispostas a trabalhar mesmo, viu aqui, ó. Elas na van descendo, um monte de bandeirante no comando. Minha equipe ficou responsável por várias folhas do playground e a bandeirante encarregada do grupo deveria ter uns 6 anos. É meio constrangedor admitir, mas pra ser bem sincero, fiquei contente por elas terem aparecido e colocado todo mundo na linha. Sempre que vejo as bandeirantes envolvidas em algum projeto, fico bem impressionado. Alguns meses, a prefeitura decidiu montar uma horta comunitária, mas ninguém quis tomar a frente da coisa, e o projeto ficou abandonado. Daí, as bandeirantes entraram em cena e fizeram tudo em uma única tarde de domingo. Horta comunitária. Diante disso, o que posso dizer é se um grupo dos meninos da minha idade fosse encarregado para fazer algo do tipo, não seria coisa boa, principalmente usando ferramentas elétricas. Apesar de terem ido ao parque para trabalhar, as bandeirantes não perderam a oportunidade de arrecadar fundos. Elas montaram uma banquinha para vender biscoitos e uma das primeiras pessoas a comprar foi a mamãe. Parece que ela mudou de ideia sobre vender coisas para os voluntários. Fiquei feliz que as bandeirantes estivessem no comando, mas elas puseram todo mundo para trabalhar mesmo. Depois de 1 hora varrendo folhas, eu estava exausto e querendo ir para casa. Mas estava na cara que ninguém poderia ir antes de pôr a última folhinha no saco de lixo. Outra pessoa do meu grupo que parecia estar no limite era o Phil, meu parceiro de lição de casa. Quando as pessoas perceberam que o Phil era muito inteligente, um bando de adultos começou a encher o saco dele perguntando coisas que geralmente pesquisavam no celular. Phil, qual é a previsão do tempo? Phil, algum gatinho fez algo divertido hoje? Phil, como está a bolsa de valores? A cada meia hora, as bandeirantes se revezam no comando dos grupos. Então, numa das trocas, notei uma brecha e aproveitei para fugir. Eu sabia exatamente para onde ir, o riacho. Quando eu era da equipe de natação no primeiro ano, o papai me deixava na piscina pública todo santo dia. Mas assim que ele ia embora, eu me mandava para o riacho e ficava lá pegando lambaris. Sempre tomei cuidado de voltar para a piscina antes de que o papai me busque e pulava na água no último minuto. Assim parecia que eu tinha nadado o tempo todo. Pula. Uma vez o papai chegou mais cedo para me ver nadar e acho que me empolguei demais com os lambaris. Acabei chegando na piscina depois e fui pego no flagrante. Hoje achei que poderia dar um pulinho até o riacho e voltar logo em seguida, sem ninguém perceber. Mas 30 segundos depois de chegar, ouvi alguém no meio do mato. No fim, era o Phil. Ele me viu fugir do parque e resolveu vir atrás. Crack. Phil falou que não aguentava mais os adultos, o azul criando. E quando me viu sair, concluiu uma excelente ideia. Enquanto conversamos, ouvi um som de coisa grande se aproximando. Pensei que era um urso, mas para minha surpresa, era um dos caras do serviço comunitário. Crack. Eu conhecia aquele sujeito. Era o Billy Hotner. Ele costumava frequentar o porão durante os ensaios da banda do Roderick. Há um mês, mais ou menos, ouvi o Roderick contando para um amigo que o Billy tinha sido pego roubando um pacote de balas de goma no mercadinho. Não fiquei nem um pouco contente por aquele cara
ter me seguido até o meu esconderijo. Falei pro Billy voltar pro parque antes que todo mundo acabasse se encrencado. Mas Billy falou que estava fugindo para nunca mais voltar pro serviço comunitário. Depois, começou a contar que quando era pequeno, a mãe dele costumava comprar um pacotinho de minhocas cítricas para ele dividir com o irmão. Mas o irmão não dava nenhuma para ele e engolia o pacote todo. Billy disse que roubou no mercadinho para finalmente ter um pacote inteiro de minhocas cítricas só para ele. Eu estava ficando bem sem jeito com aquela história toda e torci pro Frio ser capaz de fazê-lo tomando um pouco de juízo. Só que o Frio começou a resgatar lembranças também. Ele resolveu contar que seus pais faziam acordar às 5 da manhã 6 vezes por semana para estudar geografia e que nunca podia brincar, pois os pais dele consideravam isso uma perda de tempo. Bip, 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 bip. Aquilo tudo estava ficando um pouco exagerado demais para mim. Daí decidi que era melhor ficar só varrendo folhas em vez de ouvir aquelas histórias. Então eu resolvi voltar pro playground. Nessa hora, a bandeirante líder do meu grupo apareceu do nada e me pegou de surpresa. Ei! Meu instinto me fez correr. O Phil e o Billy vieram fugindo e fizeram a mesma coisa imediatamente. Mas a bandeirante tem um apito e quando percebi, a tropa estava na nossa cola numa perseguição implacável. Comecei a correr mais depressa ainda, quando me dei conta de que o Phil e eu poderíamos ter sérios problemas com a justiça por acobertar um foragido. Não sei se os bandeirantes têm autoridade para prender alguém, mas também não ia ficar ali parado para descobrir. Splash, 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 splash. Até onde sei, eu poderia ser uma ação que renderia a elas em algum distintivo. Quando a perseguição começou, Billy tomou a frente e o Phil e eu fomos atrás dele. Eu estava na cara que tinha experiência com aquele tipo de coisa, porque parecia saber muito o que estava fazendo. Depois de um tempo, conseguimos abrir a distância dos bandeirantes e quase não dava para ouvir o apito. Então paramos um minutinho para recuperar o fôlego. Af, af, af. Billy falou que a gente precisava repor as energias se quisesse continuar longe dos bandeirantes. Então ele sacou um pote de bolacha recheada do macacão e dividiu entre nós três. Melhor supor que ele pagou por aquelas bolachas. Se não for o caso, eu prefiro nem saber. Nhoque, nhoque, chomp, nhoque. Depois que comemos os biscoitos, Billy explicou que precisávamos tirar as roupas. Assim, se cães farejadores entrassem na perseguição, eles seriam despistados. Foi quando me toquei de que se esse cara não conseguiu nem roubar um pacotinho de minhocas cítricas, ele devia ser a última pessoa no mundo de quem eu aceitaria esse tipo de conselho. Percebi ter cometido um grande erro e comecei a pensar num jeito de escapar daquela situação. Não falei que a gente precisava se preparar, porque assim a perseguição ficaria mais difícil. Mas o Phil falou que tínhamos que ficar juntos. Ele disse que a gente podia viajar o mundo inteiro em aventuras malucas e de repente fazer até algum circo. Fom, fom. Billy pareceu gostar da ideia, então eles começaram a discutir sobre quem ficaria com o dedo da vinda dos direitos do cinema se ficássemos famosos. Aproveitei a oportunidade para tentar escapar, mas quando me virei para fugir, um monte de carros apareceu do nada. A mamãe estava no primeiro e as bandeirantes no de trás. Por um instante cheguei a pensar que o Phil fosse tentar uma fuga desesperada da última hora. Só que, por fim, toda aquela conversa de passar a vida fugindo foi por água abaixo. Pensei que a mamãe fosse ficar muito brava, mas ela parecia estar muito aliviada. Queria saber onde eu estava com a cabeça para fugir daquela maneira. Achei que o Billy ia se dar mal de qualquer jeito. E não valia a pena os três serem responsabilizados. Daí simplesmente fiz toda a culpa no Billy. Me senti meio mal, mas sendo bem justo, a ideia de roubar as minhocas tinha sido dele. Não sei quanto tempo do serviço comunitário extra vou acrescentar a pena do Billy. Mas quando ele terminar de cumprir todo, espero já estar na faculdade do outro lado do país. Vou. A coisa mais louca de tudo isso foi a maneira de como a mamãe descobriu onde a gente estava. Quando ela comprou o chip localizador via GPS pro porco, aproveitou e comprou um pra mim também.
Eu vinha andando com aquela coisa no cadarço do tênis durante 2 meses sem saber. E quando eu desapareci no parque, a mamãe usou o celular para descobrir onde eu estava. Localizador de Pat Gregory, 1,5 metros. Mas agora não é hora de reclamar que a mamãe é super protetora. Se ela não tivesse me resgatado, eu poderia acabar em um circo itinerante com o Phil e o Billy. Isso foi uma deusa a ideia dele de expurgar. Outubro, sexta-feira. Se o papai já estava no meu pé antes, está 1000 vezes pior agora. Depois do incidente no parque semana passada, está na cara que ele não confia mais em mim. E sempre que está em casa, junta o vovô e eu no mesmo lugar onde poderia ficar de olho na gente. Para mim, teria sido melhor nunca saber da câmera de vigilância, porque essa coisa está me deixando paranoico, na verdade. Poderia ter várias câmeras dentro de casa, e uma deve estar no pato de pelúcia do Benny, porque os olhos do bicho parecem me seguir. Se não existir uma câmera lá dentro, eu tenho feito uma baita papel de bobo nos últimos dias. Sei que você está me vigiando. Por sorte, a mamãe levou o papai ao aeroporto para uma viagem de trabalho nesta manhã. E ele não tem como me monitorar o tempo todo, enquanto estiver fora. Mesmo assim, estou fazendo de tudo para não pisar na bola, para o caso de a filmagem estar sendo salvo em algum disco rígido. De manhã, enquanto eu escovava os dentes, fiz uma questão de tampar a pasta de dente, como o papai sempre me pede. Só que os meus dedos estavam molhados e a tampinha caiu na pia. Ela quicou algumas vezes, foi para dentro da rola. Do rolo. Ops! Eu sabia que assim que voltasse de viagem, o papai iria até o banheiro para ver se a parte estava devidamente tampada. Então eu precisava recuperar aquela tampa. A primeira tentativa foi pescar a tampinha com um cotonete. Só que eu consegui resgatar foi um bolo de cabelos com uma gosma nojenta. E agora que sei o que tem dentro da pia das pessoas, com certeza nunca vou querer esse encanador. Pelo jeito eu tinha enfiado a tampinha da parte de dentro ainda mais fundo com o cotonete. Então abri o armarinho da pia para ver se descobria onde ela foi parar. Eu sabia que o papai tinha guardado no porão um monte de livros do tipo Faça Você Mesmo sobre encanamentos. Pensei que fosse encontrar neles instruções detalhadas sobre como resolver esse tipo de problema. Não entendi lufas dos gráficos do livro, daí resolvi improvisar. Tinha um tubo de plástico bem embaixo da pia e reduzi a que a tampa estaria ali dentro. Então soltei a porca que prendia o tubo ao cano de metal e a coisa toda saiu bem facinho. Mas tenho a impressão de que antes devia ter fechado o registro ou coisa do tipo, porque a água começou a jorrar e se espalhar pelo banheiro todo. Demorei um tempo para encontrar o registro e quando finalmente encontrei já tinha uma poça gigante no chão. Enxuguei o que deu certo com as toalhas do banheiro. Depois desci correndo para pegar mais algumas na lavanderia. Mas quando passei pela cozinha percebi que o problema era muito maior. Expliquei pro vovô de onde estava vindo aquela água. E ele nem ligou. Disse que o único estrago de verdade ia ser uma mancha de umidade no teto da cozinha. Fico feliz que o vovô não tenha achado nada demais, mas com certeza o papai iria encarar a coisa de um jeito bem diferente. Implorei pro vovô me ajudar a sair daquela encrenca. Ele concordou. O vovô explicou que existe um tipo de tinta para descobrir manchas de umidade e que ia me levar até a loja de material de construção para comprar. Parecia uma ótima ideia. Ele pegou a chave do carro do papai pra gente ir, mas quando engatou a ré para sair da garagem, já derrubou uma lata de lixo. Nem tem muita bola, mas quando ele bateu na caixa de correio do vizinho, comecei a ficar preocupado. Eu nem me lembrava mais a última vez em que havia entrado num carro com o vovô dirigindo. Daí me toquei que no ano passado ele não passou no exame para renovar a habilitação e teve a carteira suspensa. Desde então, ele não tem mais permissão para dirigir. Fiquei bem tenso, então falei pro vovô que era melhor voltar, mas ele já tinha entrado na pista e não estava nem aí. Quando no bairro, ele pareceu ter pegado o jeito da coisa. Mesmo assim, fiquei bastante angustiado no momento em que pegamos o acesso para a via expressa. Por sorte, o trânsito não estava carregado e a loja ficava só alguns quilômetros adiante.